Ouviremos do professor Robson Pizio, da unidade PE IFSC, aplicabilidade de IA em sistemas de energia. Robson Pizio possui graduação, mestrado e doutorado em engenharia elétrica, como engenheiro de desenvolvimento de produtos na Icotron, empresa do grupo Siemens. Teve forte atuação na área técnica e gerencial, atuando principalmente no mercado internacional. Atuou como professor no Departamento de Informática da PUC, Rio Grande do Sul, Campus Uruguaiana, no curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade de Caxias do Sul e também no curso de Engenharia Elétrica da Universidade Sul de Santa Catarina, Unisul, campus da Grande Florianópolis. Atualmente é professor do Departamento Acadêmico de Eletrônica do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis, onde foi coordenador do curso de Engenharia Eletrônica e está no cargo de diretor-geral do Polo de Inovação do IFSC. Tem experiência em área elétrica e ciência da computação, com ênfase em processamento digital de sinais e imagens e sistemas de comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: modulação espacial generalizada, comunicações 5G, análise de desempenho, compressão de imagens médicas, marcas d'água digitais e autenticação de documentos. Alô, agora sim, agora sim. Obrigado pela apresentação, bom dia novamente a todos. Então, me chamo Robson Pizio, estou diretor-geral do Polo de Inovação do IFSC, o qual possui uma unidade Embrapi na área de sistemas inteligentes de energia, e eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre aplicabilidade de inteligência artificial em sistemas de energia. Basicamente, eu vou fazer uma apresentação da nossa unidade Embrapi, vou fazer uma introdução sobre inteligência artificial. É um tema que está muito em voga atualmente, não é um tema novo, na verdade. Inteligência artificial se fala isso há décadas, mas existem muitos conceitos que não são bem definidos. Eu quero só trazer algumas palavrinhas aqui para talvez homogeneizar um pouco do conhecimento, e aí depois eu vou apresentar algumas aplicações de IA, mais especificamente alguns trabalhos que foram desenvolvidos dentro da nossa unidade Embrapi. Somos uma unidade Embrapi dentro do campus Florianópolis, do IFSC, do Instituto Federal de Santa Catarina. O nosso instituto possui 22 campi espalhados pelo estado. Então, nós temos uma capilaridade relativamente boa dentro do estado de Santa Catarina, o que nos auxilia ou nos ajuda, né, a termos uma boa percepção de todo o processo de inovação no estado todo. E nos permite também atender a diversas demandas do estado de Santa Catarina. A nossa unidade Embrapi, embora tenha o foco específico em sistemas inteligentes de energia, nós temos 4 linhas de atuação credenciadas: desenvolvimento de sistemas informatizados para gerenciamento de mercados de energia, eficiência energética e redes elétricas inteligentes, fontes renováveis de energia e a parte de mobilidade urbana, que foi a última linha que foi agregada à nossa unidade Embrapi. Cabe destacar aqui, e a parte interessante que eu quero abordar um pouco, é que em ambas as 4, ou todas as 4 linhas, nós temos aplicação de inteligência artificial de maneira bem clara. Aliás, professor Jader, a gente não enxerga muito a estrutura de refrigeração, né, e muitas vezes menospreza, né? Já a estrutura de energia se percebe e se sente falta com toda certeza, se lembrarmos um pouco lá de 2003, se não falha a memória, né, que ficamos sem energia por completo aqui na ilha de Santa Catarina, né? A questão do modelo Embrapi eu não vou entrar em detalhe, né, já foi bem apresentado aqui. Uma questão só interessante, a questão da internacionalização da Embrapi. Existe um interesse bastante forte por parte da Embrapi que as unidades se tornem internacionalizadas, né? E nós, especificamente, já temos um projeto que está rodando com a Agência Nacional lá da Suíça. Uma visão geral da nossa infraestrutura administrativa, da unidade Embrapi do IFSC. Algumas fotos de alguns laboratórios
credenciados na nossa unidade. Nós somos, ao todo, na verdade, são 16 laboratórios, eu esqueci de colocar um aqui, tá? É o mais novo deles, que é o nosso laboratório de mobilidade elétrica. Então, temos 16 laboratórios contemplando diversas áreas do conhecimento, de maneira geral, voltadas para a parte de elétrica, eletrônica e mecânica. Mas a ideia aqui seria falar um pouco de IA, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, tá, e daí? O que é essa inteligência artificial? O que tem por trás de uma inteligência artificial e por que inteligência artificial? Eu pontuei aqui 4 informações retiradas de notícias divulgadas que apontam aí algumas coisas que são interessantes para a gente começar a entender um pouco sobre o porquê da inteligência artificial, né? Então, segundo estimativas da PwC, a inteligência artificial deve adicionar em torno aí de 15,7 trilhões ao PIB mundial até 2030, algo bastante significativo, né? Segundo a McKinsey Global Institute, as empresas pioneiras na adoção de inteligência artificial terão vantagens significativas quando comparado às empresas que demorarem um pouco mais para absorver essa tecnologia, né? Então, a gente vê de maneira bem clara a aplicação de inteligência artificial em diversas áreas do conhecimento. Segundo a World Economic Forum de 2018, cerca de 42% das competências que profissionais possuem hoje, na época, 2018 no caso, né, para realizar suas atividades já não serão suficientes para 2022. E existe um novo estudo aí apontando de que isto aqui se concretizou em boa parte. E a portaria do MCTI, de abril de 2021, institui a Estratégia Brasileira de IA, ou seja, nós temos um apoio, um suporte governamental bem direcionado para a parte de inteligência artificial. Mas falando diretamente sobre inteligência artificial, a gente tem, como em qualquer área, na verdade, né, a gente tem uma sequência de siglas, um monte de nomezinhos, machine learning, deep learning, e o que isso tudo quer dizer, ou onde é que isso se enquadra, né? Então, a gente fez um mapa em termos de conjuntos aqui para tentar elucidar um pouco. IA, ou AI em inglês, né? Artificial Intelligence, inteligência artificial, ML, Machine Learning, aprendizado de máquina, DL, Deep Learning, aprendizado profundo, e DS, Data Science, ciência de dados. Basicamente, a gente tem como a inteligência artificial sendo um grande conjunto, e dentro desse conjunto nós temos algumas estruturas, como, por exemplo, Machine Learning e Deep Learning internalizado na parte de Machine Learning. Já a estrutura de Data Science, ela é um grupo que abarca, ou perdão, um conjunto, né, que abarca a ideia completa de inteligência artificial, mas ela vai além disso, né? Não entrando em detalhes de simbolistas, conexionistas, para quem estuda a parte de inteligência artificial, mas generalizando um pouco mais o conceito de inteligência artificial, a gente separa isso em 2 grupos, basicamente. Inteligência artificial geral e inteligência artificial estreita. O que a gente talvez tenha mais próximo em termos de ficção está voltado aqui para a área de inteligência artificial geral. Quando eu tenho algum sistema que tem consciência ou ele é inteligente de maneira ampla e não de maneira mais restrita, a gente está falando de inteligência artificial geral. O que nós estamos trabalhando dentro da nossa unidade Embrapi diz respeito à inteligência artificial estreita. Ou seja, eu tenho sistemas inteligentes, mas eles são inteligentes para alguma coisa específica, ou para algumas tarefas específicas, e não de uma maneira geral. Eles não têm consciência. Eles fazem porque aprenderam a fazer daquela forma. Dentro do conceito de machine learning, a gente tem estratégias de aprendizado. Como é que essa coisa funciona? Como é que essa rede, essa estrutura de inteligência aprende? Existem formas de ensinar uma estrutura artificial, basicamente são 3: aprendizagem supervisionada, não supervisionada, ou a parte de aprendizagem por reforço, reinforcement learning, onde basicamente numa aprendizagem supervisionada a gente tem um conjunto de dados conhecidos de entrada e saída e a gente faz com que a nossa estrutura inteligente aprenda daquele jeito.
uma estrutura de aprendizado não supervisionada, ela já está vinculada a um conjunto de conhecimento, mas não por completo. Então, eu faço com que ela aprenda, essa inteligência seja absorvida de uma maneira não supervisionada. Eu não tenho uma resposta conhecida para aquele sistema. E a parte de Reinforcement Learning, ela é o que eu costumo chamar com os meus alunos o aprendizado da foca, né? A foca bate palminha e faz um barulhinho porque ela ganha um peixe de retorno, né? Senão ela não faria aquele negócio todo. Então, nessa estrutura de inteligência artificial, a gente tem a mesma ideia básica, né? Então, a gente tem uma estrutura de aprendizado, onde a estrutura, tendo acerto, ela ganha um reforço, ela ganha um alimento extra ali para entender que aquele era o caminho correto, né? Basicamente, o que a gente tem desenvolvido dentro da unidade Embrapi do IFES, que está mais diretamente relacionado à aprendizagem supervisionada. E como é que uma máquina aprende, né? Então, a gente tem a interpretação de uma inteligência artificial, isso fica, de maneira geral, voltado a um sistema computacional, aplicado a alguma técnica específica, alguma ferramenta específica, e basicamente o que a gente tem como estrutura são 3 grandes caixas aqui que envolvem código, basicamente o programa em si, hiperparâmetros que definem, por exemplo, numa estrutura de uma rede neural, que tamanho tem essa rede, quantas entradas, quantas saídas, quantas camadas escondidas, quantos neurônios em cada camada, quantas conexões e assim por diante. E o fator primordial, dados. Tá? Hoje a gente trata muito sobre Big Data, a gente tem vários outros termos aí que estão em voga, e a gente basicamente está falando de dados. A gente tem hoje uma geração de dados gigantesca por parte da indústria geral. Quando eu falo indústria, envolvam aí os 3 setores, tá? Inclusive serviços, mas não se sabe o que fazer com esses dados. Ou, melhor ainda, tem-se os dados e não se sabe que tem a posse desses dados. Como fazer uso disso? O que eu posso explorar desses dados e aonde isso pode me levar? Isso é algo interessante e é algo que nós desenvolvemos lá dentro da nossa unidade, focado na parte de energia, obviamente, né? Mas em termos de polo de inovação, a gente tem uma estrutura que poderia abarcar outras possibilidades. Só que aqui, quando a gente fala em dados, este é o ponto primordial em termos de inteligência artificial. Quanto maior a quantidade de dados eu tenho, maior facilidade eu vou ter de construir alguma coisa que a gente quer chamar de inteligente. Eu sempre tenho um pouco de receio de falar de inteligência, porque dizer que um sistema como esse é inteligente, às vezes é meio contraditório. Inteligente porque eu ensinei ele a fazer. Eu ensinei ele a fazer de forma correta, dentro do contexto que eu tinha disponível, talvez sim. Dentro de um contexto maior, certamente não. Então, o termo inteligência ele é muito discutido. O termo artificial fica bem mais fácil de discutir, né? Então, basicamente, essas 3 coisas aqui, né? O código, os parâmetros de definição e os dados, entram para dentro de um modelo de machine learning, e esse modelo ele é cíclico, né? E, eventualmente, a gente quer que ele tenha fim, eventualmente ele pode não ter fim. Eu tenho um processo de entrada dessas informações todas, eu tenho um momento de treinamento e, na sequência, um momento de análise dos erros cometidos por esse sistema, e depois eu realimento meu sistema novamente e sigo esse ciclo, mais ou menos como o cachorro tentando morder o próprio rabo, né? Uma hora ele consegue. Então, esses sistemas de inteligência artificial, eles são, na verdade, compostos por código e dado. É uma composição de códigos, uma sequência de programas e dados. Esses dados aqui são a parte mais importante do processo. Eu posso ter um código ruim com dados bons e isso funcionar bem. Eu posso ter um código espetacular. Se eu tiver dados ruins, eu não tenho nenhum sistema funcional, tá? Então, ter ou usar técnicas de limpeza ou organização ou reestruturação desses dados é algo fundamental quando se fala em inteligência artificial, tá? Para quem está acostumado com o mundo das imagens, por exemplo, trabalhar com uma imagem de qualidade ruim e trabalhar com uma imagem de qualidade boa tem uma diferença absurda,
né? Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver dados limpos, eu tenho uma facilidade maior de treinamento da minha rede. Se eu tenho dados ruins ou sujos, eu vou ter uma dificuldade maior de treinamento e, eventualmente, eu não vou chegar no sucesso, de forma que esse ciclo aqui se torna infinito. Em termos de aplicação, a gente pode ficar aqui o dia inteiro conversando sobre aplicações para inteligência artificial, tá? Mas a gente aponta algumas que são mais corriqueiras e de maior desejo no momento mais contemporâneo, né? Então, reconhecimento de voz, reconhecimento facial, largamente utilizado aí, ou se tem um desejo de uso largo para sistemas, por exemplo, de câmeras utilizados em ambiente externo, sistemas de segurança, sistemas de recomendação. Aqui é onde nós entramos fortemente na nossa unidade Embrapi. Então, sistemas de recomendação, por exemplo, análise de todo o movimento do mercado de energia, no contexto do mercado livre, e fazer o apontamento para uma certa demanda, ou um certo consumo, ou uma certa aquisição, ou não naquele momento. Então, a gente consegue fazer uso de inteligência artificial para construir um sistema de recomendação que vai definir para a empresa se é o momento adequado ou não de fazer um investimento ou coisa do tipo. Obviamente que tudo isso baseado em dados, é algo momentâneo, esses dados devem ser realimentados, novos treinamentos seguindo, e aí entra num outro conceito que eu não quis abordar aqui, que se chama de AutoML, né? Que seria o uso de sistemas pré-treinados e eu dou apenas uma sequência de informação para reforçar o treinamento. Detecção de falhas e fraudes, outra área que a gente aplica bastante inteligência artificial em sistemas de energia, e aqui eu posso citar, não vou citar agora, eu falo na hora do projeto. Filtros de spam, veículos autônomos. Veículos autônomos, a gente tem uma visão um pouco, talvez, distorcida da ideia de inteligência artificial. Então eu vou botar alguém para dirigir o meu carro, ou melhor, vou botar uma máquina para dirigir o meu carro e eu vou chamar isso de veículo autônomo. Tudo bem, pode ser, mas a ideia de inteligência artificial dentro de um veículo, ela é muito maior do que isso. Hoje existem sistemas que auxiliam o motorista a evitar colisões, a evitar trajetos equivocados ou até mesmo a alertar o motorista de que ele está no momento de estafa. Então existe uma câmera em alguma posição do painel, está capturando a imagem do motorista e percebe que ele está começando a piscar lentamente, percebe que ele está começando a cair a cabeça, percebe que os movimentos se tornam mais lentos ou algo assim, e ele soa um alarme ou para o motorista, ou eventualmente para a empresa do motorista, ou o que o valha, né? Então a gente tem, no contexto de veículos autônomos, a gente tem uma aplicação enorme para a parte de inteligência artificial. E se a gente for lidar aqui com veículos autônomos, vamos tirar o autônomos, vamos pensar em elétricos, e aí pode continuar autônomo ou não, a gente tem uma outra aplicação bastante interessante para a inteligência artificial, que diz respeito ao uso adequado das baterias, né? Ciclo de carga de baterias, deslocamento ou equilíbrio do uso das baterias dentro do que a gente chama de um BMS, né? Battery Management System. E o que tem impulsionado o uso de inteligência artificial? Esse primeiro ponto aqui, para mim, ainda é o ponto-chave. É a quantidade de dados disponível. A gente tem desenvolvido bastante a questão de processamento. Então, nós temos uma capacidade de processamento muito maior do que se tinha há 1, 2 décadas atrás, o que facilita muito o uso de redes neurais, por exemplo, em contexto de inteligência artificial. O processo de treinamento é um processo longo, então, quanto maior poder computacional eu tenho, menor será o tempo de treinamento, maior a capacidade de sucesso em um tempo hábil, né? Então, mas tudo isso só é possível porque eu tenho uma sequência de dados gigantesca aí disponível em N situações, né? Dependendo do contexto. Diversos algoritmos e plataformas abertas e disponíveis, isso é algo que impulsionou definitivamente a ideia, principalmente de machine learning. Deep learning também está muito relacionado com isso, mas a parte de machine learning foi largamente desenvolvida pela facilidade que foi disponibilizada por N códigos, por exemplo, em Python.
Hoje o sujeito domina um pouquinho de Python, ele abre o seu compilador, o seu software de programação de interesse, ele baixa 2, 3, 4 pacotinhos da internet e ele tem algo praticamente pronto para começar a fazer brincadeiras com inteligência artificial. Veja que eu citei o termo brincadeiras. E aí a gente separa o joio do trigo. Fazer brincadeira é uma coisa, atuar de maneira profissional é outra. Então, é importante deixar isso bastante claro, de que sim, nós temos muitas ferramentas disponíveis que permitem brincadeiras com inteligência artificial, mas isto não significa que essa brincadeira pode se tornar algo efetivamente sério e produtivo na sequência. Para que a gente tenha algo sério e produtivo, é necessário tempo de estudo, dedicação e aperfeiçoamento de algoritmos e técnicas, tá? Então, sim, podemos brincar bastante com inteligência artificial, mas não é isso que a gente está ponderando e nem discutindo aqui. A gente está falando aqui de atividade profissional, atividade aplicada dentro de uma indústria, né? Diversas tecnologias de comunicação sem fio disponíveis, dentre elas 5G. E aí a gente pode falar um pouquinho aqui sobre, voltar ao assunto do veículo autônomo, né? Eu poder definitivamente disparar uma rota no meu GPS dentro do meu veículo e o meu veículo seguir aquela rota através não somente da conexão de GPS, mas também de uma conexão de 5G, por exemplo, disponibilizada, e assim esperamos que em breve, ao longo das rodovias, porque até hoje nem 4G a gente tem disponível nas rodovias, a gente tem apenas em grandes centros. Se afastou um pouquinho, começou a querer subir a serra, nem celular pega direito em vários momentos, a gente não tem conexão nenhuma. Aí dependência total da questão do ponto de satélite, né? Mas se a gente tiver essa possibilidade, a gente definitivamente teria essa condição de, através de sistemas de inteligência artificial aglomerado, né, a outros sistemas, ter essa disponibilidade realística aqui no Brasil, pelo menos. Então, dentro desse contexto de inteligência artificial voltado para sistemas de energia, eu vou apresentar alguns projetos, nem todos são especificamente usam a inteligência artificial, mas alguns projetos que foram desenvolvidos já na nossa unidade Embrapi e outros que estão em desenvolvimento. Diferentemente do Polo, nós não somos uma unidade tão longeva assim não, né? Nós temos 5 anos, nós passamos pelo primeiro triênio, a unidade foi reconhecida ou iniciou em 2018, tivemos um primeiro triênio de avaliação da Embrapi e estamos no segundo triênio, remando contra a maré, né, Rodrigo? Fazendo o esforço que é necessário para cumprir metas aí da Embrapi em momento pós-pandemia, economia meio freada, mas com a certeza de que tudo isso é passageiro, né? O motorista está levando a boleia, né? Então aqui quatro projetos, esses já finalizados, que foram desenvolvidos pela nossa unidade. Um projeto com a Beyond, interface inteligente para a previsão de falhas em motores elétricos em ambientes industriais, através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. Um nome grande, envolve um monte de conceitos de engenharia de maneira geral aí, mas basicamente a proposta aqui era a implantação, ou foi na verdade, né? A implantação de sensores de vibração em diversas máquinas, uma conexão do estilo redes sem fio de sensores e uma análise da resposta desses sensores utilizando a inteligência artificial para ponderar a possibilidade de alguma falha em máquinas de pequeno e grande porte. Com a LUG, pacotes inteligentes modulares de células de íon de lítio para sistemas de armazenamento de energia. Basicamente, a proposta aqui não envolve diretamente inteligência artificial, envolve uma inteligência determinística, algo mais definitivo, mas que avalia o comportamento de baterias e associado aí aos seus parâmetros, né? A empresa WOS, Business Intelligence aplicado ao agrupamento de múltiplas unidades de geração fotovoltaica distribuída. Basicamente, essa empresa gerencia diversas plantas de geração fotovoltaica e ela precisava entender melhor o contexto dessas plantas todas em termos de conexão, né?
Então, foi desenvolvido um sistema inteligente aí, voltado para a questão de gestão de créditos de energia na modalidade de gestão distribuída. Entender como que essas unidades, essas diversas plantas estavam gerando energia, né, através energia fotovoltaica, no caso, ou energia elétrica utilizando fotovoltaica, né, e avaliando o seu comportamento em termos de gestão de créditos. Esse desenvolvimento com a WeDo, ele tem o termo inteligente aqui, mas não é inteligente no sentido de inteligência artificial, né? Foi desenvolvido um sistema de coleta de resíduos eletrônicos, e ele é inteligente porque ele percebe que ele está cheio, que ele está vazio, que ele está pela metade, ele informa a empresa, ele avalia o tempo, talvez, médio de coleta ou esvaziamento desses containers de lixo eletrônico, né? Com a Central Energia, nós desenvolvemos um projeto, desenvolvemos um sistema inteligente para comercialização de energia. Aqui sim houve um desenvolvimento maciço de inteligência artificial, ponderando a comercialização de energia. Inclusive, nós temos o retorno dessa empresa aqui de que, na primeira operação já de uso da ferramenta que nós disponibilizamos, eles tiveram um lucro significativo com o uso da ferramenta. E aqui existe uma quantidade significativa de inteligência artificial, analisando todos os dados que são fornecidos pela empresa, dados de maneira geral, tá? Não posso entrar em cada um dos detalhes, existem acordos de confidencialidade nesses projetos. Com a Paradigma, a gente desenvolveu algo similar, porém voltado à nova regulamentação de comercialização de energia elétrica, né? Análise e implantação de preço horário em plataformas de suporte à comercialização de energia elétrica. Com a Comp, nós desenvolvemos um projeto similar a esse da Beyond, porém ele tinha uma função específica, mas também voltada a máquinas elétricas e manutenção preditiva dessas máquinas, né? Meu tempo está se esgotando. Nós atualmente estamos desenvolvendo um projeto junto com a Celesc de conversão de veículos a combustão para tração elétrica. Esse projeto está sendo bastante movimentado aí, inclusive na mídia. Isso envolve um apelo bastante interessante na questão tanto energética quanto ambiental. Com a Global Drones, nós estamos desenvolvendo um drone específico, né, para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. Ele é um drone de médio porte, categoria 3, mas o intuito dele é ter autonomia de voo de larga escala, para que possa fazer a cobertura de uma linha de transmissão longa, né? Esse projeto aqui, especificamente, ele se destina ao desenvolvimento da aeronave em si, e existe uma sequência desse projeto que envolverá efetivamente a parte de inteligência artificial, que é a questão da inspeção por si própria das linhas. Este drone voa, alcança as linhas e faz o quê? Ele precisa fazer inspeção. De que forma? A ideia é que ele faça isso de forma autônoma e inteligente. Ele faça a leitura por câmeras, então todo um processo de inteligência artificial aplicado em cima de vídeos e processamento de imagem, e aponte pontos de falha, pontos de necessidade de manutenção e assim por diante. Esse projeto com a PV Operation é o projeto que envolve uma parceria com a agência suíça, né? E basicamente o que está se fazendo aqui é o emprego de inteligência artificial para entender pontos de falhas no processo de geração de energia fotovoltaica, complementando a parâmetros dos inversores que estão conectados a essa estrutura. Aqui nós temos mais dois projetos que iniciaram mais recentemente. Um que envolve a parte hoteleira,
algo bastante interessante. Plataforma em nuvem computacional para gamificação da gestão pelo lado de demanda de energia elétrica e água para a indústria hoteleira. Basicamente, a ideia aqui é analisar o comportamento dos hóspedes e bonificá-los. Então, houve um uso adequado de energia, houve um uso adequado, do consumo de energia, do consumo de água, e isso vai permitir uma bonificação para o usuário, né, de forma monetária ou bônus no uso das cadeias de hotéis e assim por diante. E, por fim, esse também não tem nada a ver com inteligência artificial, mas é um projeto bastante bacana. A gente está desenvolvendo um projeto de retrofit, automatização e eletrificação de veículos antigos ou históricos. Então, Kombis antigas, Fuscas antigos, Opalas antigos, converter isso em elétrico e manter em exposição numa nova estrutura, né? Basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês, agradeço. Aqui está o nosso contato. Tá? Muito obrigado.